Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! Olá pessoal, eu sou Cristiane, professora de literatura aqui do Careca de Saber. Pois bem, vamos hoje falar de poesia, poesia romântica, poesia condoreira, abolicionista com o nosso lindíssimo, Castro Alves, assim, pessoal. Vocês sabiam que faz pouco tempo que eu fui dar uma olhadinha nas fotos, nas pinturas do Castro Alves, ele era um homem lindíssimo, assim, e um belíssimo poeta também. Pois bem, o Castro Alves, ele é um poeta da geração condoreira, que faz parte, do movimento romântico. Então vamos lembrar um pouquinho, então, que geração é essa. Após a independência, a poesia romântica, sobrevoou as terras brasileiras. A primeira geração, da poesia foi a geração nacionalista indianista, cujo grande poeta foi o Gonçalves Dias, aquele lá da canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, lembram disso? Pois bem, essa poesia era altamente utópica, idealista, nacionalista, que tinha como grande herói o índio, tentando fazer dele, justamente o caráter diferencial que o separaria de Portugal e Europa. Pois bem, todo mundo sabe como que essa poesia foi altamente idealista, uma vez que não focou o índio real, o canibal. Pois bem, a segunda geração romântica foi a geração ultrarromântica, cujos grandes representantes foi, por exemplo, Álvaro de Azevedo, aquele poeta que morreu virgem, e o Fagundes Varela, também aquele, que saudades tenho da aurora da minha vida, aquela coisa toda. É uma poesia altamente sentimentalista. O cara fica o dia todo olhando para a lua, mesmo quando tem sol ele olha para a lua, é uma tristeza só, é lágrima, é noite, é lágrima, é aquela amada sempre virgem, afastada, e sempre nessa segunda geração romântica é aquela virgem pálida a ponto de morrer. Muito, muito sentimental. Pois bem, pessoal, a terceira geração, que já é década de 60, do século XIX, é uma geração um pouco menos ingênua, porque assim, é uma geração que está preocupada com os problemas sociais. Porque imagina, pessoal, o Brasil, declarou independência em 1822 e virou uma nação moderna, uma nação independente. Entretanto, veio aquela papagaiada de índio, de sentimento, de virgem pálida, mas havia um problema crucial que meio que era o nosso calcanhar de Aquiles, porque esse país que cantava o índio puro, a donzela virgem, era um país que mantinha ainda a escravidão. Então parecia que os poetas, os intelectuais, tanto preocupados com essa nação brasileira, colocavam para debaixo do tapete justamente um problema muito sério que era a escravidão. Já que na Europa já foi, já tinha sido completamente abolida a escravidão, e o Brasil ainda, diríamos que o maior recurso econômico do Brasil era ainda a partir da escravidão. Então, a terceira geração romântica, que é a geração social, ou então a geração condoreira, vai ser essa geração, que vai ter como condor, esse pássaro que chega ao longe, mais alto, porque é uma coisa muito importante nessa geração, é que ele vai olhar por cima através da ideologia romântica, quase indo para um realismo, porque assim, enquanto que os primeiros poetas, sejam da primeira geração, que é a nacionalista, ou a segunda, ultrarromântica, que faziam de conta que não viam a realidade nua e crua, a terceira geração romântica, a condoreira, ela vai ultrapassar a utopia e vai enxergar o problema. E aí, pessoal, nessa terceira geração condoreira, também é chamada de geração abolicionista, porque diríamos que o grande herói finalmente vai ser a vítima, o negro. Porque era muito fora da realidade você eleger o índio como herói, sendo que quase todos já tinham sido exterminados. Então, enquanto que na terceira geração se via que ainda é possível salvar alguém, salvar o negro, o escravo. Pois bem, e nessa geração condoreira, o nosso grande representante é o Castro Alves. O Castro Alves, ele é um poeta que nasceu na Bahia, ele se criou no interior da Bahia. O pai dele era médico, então acho que com 10 anos de idade o Castro Alves foi para Salvador
já que o pai ia trabalhar lá como médico. E assim, acontece uma coisa muito importante na vida do Castro Alves ainda criança. O pai dele e a mãe dele, o Castro Alves, vão se mudar junto com o irmão para uma casa de um antigo negreiro, ou seja, um antigo traficante de negros, de escravos. E ali nessa casa onde vai morar o Castro Alves, ele vai ter acesso a uma série de elementos de tortura, de equipamentos de tortura que vão marcá-lo por toda a vida. Pois bem, o Castro Alves depois vai estudar, ele vai sair da Bahia, vai estudar Direito em Recife, e aí vai começar a grande carreira de poeta do Castro Alves. Porque assim, o Castro Alves, típico dessa geração condoreira, ele vai ser aquele poeta que vai declamar, aquela poesia para falar justamente em púlpito, aquela poesia para se falar em bancada, para ser falada muito mais do que ser lida, já que tem a ideia de propaganda, de militância política muito forte. Nesse sentido, o Castro Alves ele vai ser muito exemplar, porque ele, além de ser muito bonito, ele era muito vaidoso. Então, quando chegava aos teatros, né, de Recife para declamar suas poesias, o Castro Alves ele se maquiava. Ele colocava pó de arroz, carmim na boca e colocava muito óleo naquela cabeleira negra que ele tinha. E chegava, né, no teatro para contar essa poesia altamente abolicionista. Depois vai conhecer a Eugênia Câmara, que vai ser o grande amor da sua vida ainda em Recife, uma atriz portuguesa bem mais velha que ele. Vão para São Paulo, para ele continuar a estudar Direito em São Paulo, e lá vai conhecer quem? Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, que é uma galera jovem que também está alimentando esse caráter abolicionista. Então você percebe que como que aos pouquinhos o Castro Alves ele vai, né, criando essa personalidade altamente libertária. Entretanto, né, gente, ele já tinha uma certa tendência à tuberculose, a mãe morreu de tuberculose, muito jovem ele vai dar um tiro sem querer no próprio pé, vai amputar o próprio pé, quer dizer, ele vai atirar no pé, mas vão amputar o pé dele, né? E depois, quase no finalzinho da sua vida, 24 anos, ele vai pela última vez assistir uma peça da Eugênia Câmara e morre de tuberculose aos 24 anos. Então, a vida é muito breve, mas muito forte, já que, além das paixões, né, o Castro Alves vai ser um homem da liberdade, é o poeta dos escravos, né, como se fala. Pois bem, o poema mais famoso dele é Navio Negreiro, de 1869. Pois bem, pessoal, esse poema ele foi escrito, né, 19 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que vai proibir o tráfico negreiro. Pois bem, nesse poema aqui, pessoal, ele vai retratar justamente como olhar frente, como olhar cerca, como olhar próximo aos problemas. Porque justamente ele vai retratar, primeiramente, uma ave que sobrevoa muito de longe um navio, e de longe é muito lindo, é muito poético, é muito idílico, como se fosse a própria visão mesmo do brasileiro sobre a própria realidade. De longe nós vemos Peri, de longe nós vemos Iracema. Então, e a visão vai se aproximando, e quanto mais vai se aproximando, as coisas vão justamente mostrando a sua verdadeira face. E muitas vezes, quando você aproxima muito a face do paraíso, você pode, ao contrário de ver o paraíso, encontrar o demônio. Mas vamos lá, vamos ver bem o comecinho do poema. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca onde acende as ardentes constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num braço insano, azuis, dourados, plásticos, sublimes, qual dos dois é o céu, qual o oceano? Pois bem, você percebe, né, esse começo altamente poético, estamos em pleno mar. É o primeiro canto dos 6, né, que vão seguir Navio Negreiro. E aqui quando você lê, apesar do título O Navio Negreiro, a primeira parte é altamente
idílica. Então ele vai colocar uma cena em que há um céu profundamente azul, tão azul que se confunde com o oceano. E aqui você consegue já visualizar a profunda maestria poética do Castro Alves. Pois bem, então começa essa descrição muito de longe, né, como se fosse o interior via satélite. Ele está vendo via satélite com uma distância considerável e tudo parece bonito. Pois bem, no segundo canto, aproxima-se um pouco justamente esta ave e percebe aqui os marinheiros que trabalham justamente nesse navio. E vai encontrar uma série de marinheiros de diversas nacionalidades. E também aqui o poeta ele vai cantar essa diferença relacionando-os à própria mitologia. Então, ainda que aproxime um pouco a visão, haverá uma parte altamente idílica ainda. Meio que eu diria, pessoal, que isso aqui não é à toa e de certa maneira é um pouco irônico, porque de longe tudo é muito poético. Mas então, pessoal, a partir do terceiro canto, tá? Que é justamente quando a águia do oceano desce do espaço imenso. Então, quando essa águia, esse albatroz também, ele desce, aí que, conforme o poeta vai dizer, as tétricas figuras, as infernais figuras. Então, frente nessa aproximação, estaremos finalmente no inferno de Dante. E a parte 4 desse poema é justamente quando o poeta vai entrar no navio. E assim, pessoal, quando se ultrapassa a casca de um lugar utópico, né, que é justamente isso que nos fala o Castro Alves nesse poema, quando eu vou ultrapassar essa casca de utopia, aí eu vou encontrar o sonho dantesco. Vamos ver então como é que ele vai colocar isso? Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendo a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Pois bem, pessoal, aqui começa o inferno de Dante. Você percebe que essa citação aqui não é à toa, né? O sonho dantesco, ele está se referindo àquela obra A Divina Comédia, do Dante Alighieri. E aqui, né, ao invés do inferno de Dante, que é os políticos aos quais ele não gosta, nesse inferno aqui é o inferno que o brasileiro tenta não exportar para fora. Lembrando, pessoal, que inferno significa inferior, interior, ou então no subsolo. E me parece muito propício justamente essa imagem infernal, além da parte moral, porque como se ao longo da história dessa recém-nascida nação brasileira, a escravidão estivesse num espaço inferior, no subsolo, né? Como se ninguém quisesse apresentar esse problema. Pois bem, quando se aproxima e vê, né, essas crianças, né, com as suas bocas pretas, sugando não mais leite das mães, porque não existe mais leite, mas o próprio sangue das mães, você percebe que há uma profunda animalidade, uma animalidade que assolou a humanidade do escravo e diríamos que essa humanidade foi desalojada. Mas para que isso tenha ocorrido justamente, quem causou essa animalidade, esse devir animal do escravo? Foi justamente essa máquina mercante, né, que foi a escravidão. E claro que era simplesmente o que os portugueses tentavam esconder. A partir do canto 4 deste poema, Castro Alves coloca pelo avesso a hipocrisia do Brasil. Por isso que aqui não é tanto uma fase idealista da poesia romântica, mas já voltada para um certo realismo, já que quando se põe pelo avesso a utopia, você encontra a realidade. Pois bem, e a partir desse canto 4,
o poeta ele vai se aproximar dessas figuras, né? E vai cantar justamente as suas origens, porque quem sabe aqui dentro desse navio, dentro desse inferno, dentro dessa terceira margem, como diria Guimarães Rosa, entre a América e a África, existe um espaço líquido, né, que não é terra de ninguém. Esse espaço é o navio negreiro. Quem sabe nesse meio espaço eles não são humanos, mas houve um momento anterior de humanidade que era justamente na África. E aqui vai nos dizer o poeta, eles são os filhos do deserto. Vamos ler aqui então mais um pedacinho da obra. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Gente, e uma coisa que vale a pena salientar, que a origem do próprio racismo, né, ele começa a surgir a partir do século XVI com força, porque até então, desde a Grécia, né, o racismo era muito mais político. Então, assim, havia pessoas da mesma raça, mas que havia um preconceito enorme porque faziam parte de políticas diferentes, de cidades diferentes. O racismo como um todo, como um problema, ele vai surgir a partir desse problema econômico. E justamente vale a pena também lembrar, porque pode cair em vestibular o tema sobre o racismo na internet, então vamos ficar ligados nisso, pessoal. O racismo, né, ele surge através desse processo, né, de escravocrata, África, América, e mais do que isso, o que provoca esse racismo também é uma diferença técnica. Enquanto que os europeus tinham um certo poderio técnico, caravelas, equipamentos, os africanos tinham outro tipo de técnica. Nesse ponto, né, sobressaiu o que tinha mais, né, mais quantidade. E nós vimos o que acontece ao longo da história. Então, Castro Alves foi um dos primeiros poetas que teve a coragem de denunciar esse problema social que perpetuava um Brasil com cara de bonzinho. Então, esses filhos do deserto um dia já foram livres. A partir do momento que eles atravessam essa terceira margem, é que a sua humanidade se desumaniza. Parece que vamos fazer aqui uma reflexão, entre a África e o Brasil, vai se fazer uma ponte. Aqui é a terceira margem, aqui está o navio negreiro, e aqui parece que é uma conta ao revés. O humano aqui vira animal. Vocês sabem que durante muito tempo se acreditava que tanto os índios como os africanos não eram considerados humanos, era uma subespécie de gente. Pois bem, então, com uma característica muito inflamada, muito apaixonada, típica, né, justamente dessa terceira geração condoreira, ele vai encerrar esse poema pedindo para Colombo uma intervenção. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa, em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chore tanto, tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis da lança, antes de houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue mundo. O trilho que Colombo abriu as vagas como um íris no pélago profundo, mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.
Eu adoro esse fim, é incrível, né? Colombo fecha a porta dos teus mares, é com tanta paixão. E aqui ele se pergunta, essa nação tão apaixonada, que preza tanto a liberdade, ainda trabalhando com escravidão. Então aqui ele questiona a própria nação e pede para Colombo fechar essas portas, né? Fechar as portas para essa desumanização. Mar, oceano, significa útero, pessoal. Como que o Oceano Atlântico transforma a vida em desvida, né? Em escravidão. Pois bem, pessoal, esse foi o poema do Castro Alves. Tem que se ligar porque o Enem adora colocar esse poema também nas suas questões. Pois bem, essa foi a aula de hoje. Até mais.